Produtor, quantas vezes você não teve assim várias ideias e se perdeu no caminho? Eu sei que assim, eu já tive várias ideias, comecei a colocar aqui no meu computador, na música no papel, até mesmo tocar aqui na bateria. E cara, não deu em nada. E não é porque a ideia era ruim, ou se não até mesmo tipo, porque esse tipo de música no mercado tá ruim. Não, mas é que eu não soube desenvolver minha ideia no arranjo para terminar a minha música. Hoje vamos trocar uma ideia sobre arranjo e todos os termos assim que a galera do mercado, né, usa para descrever as estruturas da música e como que você pega essa sua ideia e joga ela para frente. Como que realmente você desenvolve o seu arranjo e finalmente termina essa sua música. Vamos pelo começo. Tem algumas coisas que a gente usa para descrever a estrutura da música. Sempre é intro, verso, break, drop. No caso de músicas que tem vocal ou se não de outros estilos, o drop pode ser o refrão. E no final temos o outro, que é, né, para terminar a música. Quando a gente fala de música eletrônica, mais do que uma música cantada, uma música pop, a gente tem que respeitar algumas regrinhas que a gente faz o famoso sanduíche. Aqui na intro, se você for ver até pela Wave, você pode dar uma olhada, ele tem uma batida muito mais simples. Por que eu tô fazendo isso? Porque normalmente música eletrônica vai acabar indo na mão de um DJ. Pra tocar numa balada, tocar no festival. É legal, antes de você começar a sua música, você ter uma coisa simples, só um kickzinho, coisa do tipo, pro DJ conseguir alinhar as batidas e fazer a transição. E a sua música meio que não cortar pedaços dela, ela tipo ter o desenvolvimento inteiro do jeito que você quis. Então aqui, nessa minha música, eu achei um loopzinho que eu vou tocar pra vocês, que eu coloquei logo bem no começo e que foi dali que eu comecei a tirar a ideia. Se liga só. É o seguinte, a gente tem aqui uma bateriazinha rolando, é algo que não é tão vazio quanto só um kick ou um kick e uma caixa, que normalmente na música eletrônica, né, você começa com isso daí, mas já é um negócio um pouquinho mais cheio, que mesmo se o DJ só começar com ela o set, já começa um negócio mais animadinho pra galera dançar. Você pode perceber também que a partir do quarto compasso eu comecei a entrar já com os hi-hats, assim, né, com o chimbalzinho ali, porque isso vai aumentando o desenvolvimento da minha track. O desenvolvimento dessa track, ela tem que ser sempre baseada em relação ao seu refrão. Então por isso que eu sempre falo pra galera, cria o refrão primeiro, cria o drop primeiro, porque dali você consegue tirar os elementos e começar a fazer um intro, um verso, um break, ali você começa a entender pra onde você tem que ir, e aí você sabe da onde você tem que ir. O loop que eu criei foi literalmente isso aqui, ó. Esse, na realidade, é o meu refrão. Quando eu comecei, eu tava só com a bateria, que eu normalmente, por ser baterista, eu também desenvolvo a bateria primeiro. Depois eu comecei a colocar a linha de baixo. Depois eu sempre coloco um pad pra eu ter um pouco de harmonia, pra juntar tudo, e aí que eu começo a incrementar, dar uma apimentada na ideia. Você tem que começar sempre por onde você é mais forte. No meu caso, por ter o meu background como baterista, a parte rítmica da música é sempre mais fácil para eu criar. E nisso eu começo a desenvolver minha bateria e todo o resto do ritmo, porque não necessariamente a sua bateria, a parte percussiva da sua música vai ser somente rítmica, e também não só a sua parte melódica, a sua parte de harmônica vai ser somente, né, harmônica ou melódica, ela pode ser rítmica também. Mas onde você se perde, que eu tenho certeza, você tem normalmente uma bateria legal e uma linha de baixo, e você acaba se perdendo ali. Você começa a adicionar tanta ideia, mas tanta ideia, mas tanta ideia, que acaba virando uma salada de fruta, mas é aquela salada de fruta que colocaram até uva passa e ninguém quer comer. Normalmente, quando você tá criando ali algo do zero, menos é mais. Quanto mais você simplificar os elementos que você tem de ideia, você consegue um desenvolvimento melhor. Ou seja, se você tiver uma base na sua música, por exemplo, esse loopzinho que eu mostrei pra vocês aqui, né?
Se agora a gente for seguindo o desenvolvimento aqui, eu vou entrar com a harmonia aqui, ó, mais pra frente. E aí já começa a dar uma outra cara, porque eu já começo a escutar outros elementos vindo. Eu tendo harmonia, consigo já ter uma linha de baixo, porque eu já tô meio que com o ritmo que eu quero ter de baixo e eu já tenho as notas da harmonia dos acordes que eu tô usando. Então é só eu começar ali a brincar. Nisso aqui, seguindo a estrutura dessa música que a gente tá, né, avaliando a minha aqui, eu já coloquei também dois sintetizadores aqui de só uns steps de acorde pra já dar um cheiro, pra dar uma parada. Você vai também perceber que a bateria tá se desenvolvendo, mas mesmo se fosse só o loop aqui, já teria dando várias ideias e você tá vendo que tá desenvolvendo. Então, ó, vamos escutar ele, ó, depois. Tá vendo? Você vai desenvolvendo a sua ideia, incrementando cada vez mais ela. Só que você tem que entender que, assim, as paradas não podem se competir. Como o meu baixo, ele tá extremamente muito rítmico, eu não posso colocar, principalmente nas mesmas frequências, algo extremamente rítmico que eles vão começar a se embolar. Isso não tem a ver com equalização, mixagem, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver principalmente para você dar espaço dentro da sua música para as notas fluírem, para as notas respirarem. Então, assim, quando eu falo que menos é mais, é você ter essa noção, essa nuance de tirar alguns elementos e ver que a maioria, se eles estão respirando, se eles estão realmente se conversando. Agora a gente tem que falar de uma coisa muito importante em todo tipo de música. Você precisa de um gancho, do famoso hook. O seu hook, para ele ser bom, ele depende de certas coisas. Primeiro, ele tem que ser fácil de se entender. Ou seja, você que é da música experimental e quer fazer aquele sound design super, sabe, daqui fora desse mundo, às vezes não é a melhor opção para você fazer isso. Você pode deixar ele um pouco mais simples para ele conseguir respirar, soar melhor e também pro ouvinte ele entender o que é aquilo já logo de cara. Ele tem que ter um contraste com a música para ele poder vir pra frente. Isso não tem só a ver com mixagem. Você pode exagerar o quanto esse hook, né, esse vocal, esse elemento vem pra frente na sua mixagem. Porque também o hook provavelmente ele vai ser uma ideia vocal ou sendo tipo uma ideia melódica, né? Mas ela tem que ser uma ideia que o ouvinte consiga cantar, ou seja, ele consiga entender. Ou seja, tem que ter um certo groove, um certo swing ali, para ser uma ideia bem cantada. Também tem que ser algo que você consiga escutar e discernir já o que é. E já entender o que tá rolando. Se a nota tá subindo, se a nota tá descendo, se tá funcionando com a harmonia, se tá funcionando com baixo. Você tem que pensar tudo nisso. O melhor jeito de você fazer isso é sempre utilizar da harmonia que você tá tocando e criar linhas melódicas para isso. Isso tanto pode ser dentro do baixo, que nessa música aqui que eu tô dando de exemplo, ele é um pouco péssimo de exemplo, porque o meu baixo não tá nada melódico, ele está bem simples, porque eu quero ele mais rítmico mesmo, e não quero que ele tenha esse papel. Por isso eu vim aqui com o famoso TB3O3 aqui, com aquele som do acid e tudo mais, eu quis dar um cheirinho ali. Nisso, ó, você pode ver que eu tô utilizando da harmonia aqui para fazer a estrutura da minha linha melódica, me dando vários ritmos e ao mesmo tempo subindo e descendo nota para criar ali uma variação desse hook. Então quando ele entra, que a track aqui vai sair, né, do breakzinho e vai meio que dropar, ele vai entrar esse hook para fisgar de novo o ouvinte, porque já é num ponto que eu tô colocando ele que o ouvinte já ia falar, nossa, essa música tá meio chata, deixa eu passar para frente. Então é o seguinte, é uma ideia que você consegue cantar. Se você escutar a música há bastante tempo, né, como eu compus, mixei tudo, já meio que decorei a parada, que você fica ali depois, tipo, você tá pegando o busão, você fica tipo... Aqui nessa música também eu tenho uma segunda melodia, que eu introduzi ela aqui no começo. Eu fiz isso de propósito, pra essa melodia perder força. Porque quando ela vier aqui pra cima do hook, ela vai estar ajudando o hook pra ficar mais memorável. Dentro da estrutura do meu arranjo, eu fui introduzindo ideias melódicas pra preparar o ouvinte do que vem no drop principal. Esse aqui é onde ela entra primeiramente.
Percebe também que o belzinho que eu tô usando, ele tá super lá pra trás na mix, que eu quero que ele fique bem assim, sucinto. Nisso, aqui ó, vai acabar o hook e ela vai entrar e vai começar a dar uma camazinha pro meu hook aqui, ó. E aí a gente começa também a entrar numa outra discussão, que é literalmente assim, você não pode deixar a sua música repetitiva. Você vai ou entrar com novos elementos. No caso, se você vê aqui o meu desenvolvimento de bateria, cada vez mais ele vai entrando mais instrumentos, mais elementos que vão se complementando. Como também no seu arranjo geral, aqui ó, né, dos seus outros instrumentos, sintetizadores, etc., dos seus efeitozinhos sonoros que você vai colocar, dos seus ear candies, você vai sempre adicionar coisas a mais. Ah, onde que eu coloco isso? Isso vai depender do seu loop principal. O meu loop principal, ele tem aqui 8 compassos. Então eu vou sempre a cada 4, 8, 12, 16, sempre em múltiplos de 4, eu vou estar adicionando um elemento novo. Nisso eu vou ter que treinar meu ouvido nas minhas produções e ver o que realmente, sabe, tá ficando repetitivo, o que não tá. Nisso a gente já pode falar também de como você tira elementos. Tem alguns lugares que você começa a tirar elementos para fazer algumas coisas. Por exemplo aqui. Isso aqui eu tirei de tocar ao vivo. De estar discotecando ao vivo, eu normalmente tiro parte do grave só pra dar um sustinho na galera na pista e virar meio que uma viradinha. Aqui eu tirei 4 kicks pra realmente secar e ficar mais assim, tipo, dar um sustinho mesmo. Ó, vamos dar uma escutada. Você vai ver que vai dar uma virada, porque aí o próximo kick que já vai entrar também, ó, com a minha primeira melodia, ele já vai vir com muito mais força. Então assim, você vai criando esses tira e coloca pra você aumentando a força e pra você também deixar mais sucinto. Porque assim, a partir do momento que você começa a desenvolver, crescer o seu arranjo, você tem que saber quando encurtar. Porque na frente você vai ter uma coisa chamada break. O break, ele é nada mais nada menos onde uma seção da música de passagem. Na música eletrônica isso fica muito escancarado porque é um lugar que normalmente a gente seca a bateria e deixa só os sintetizadores. Normalmente a galera coloca, né, muito reverb, etéreo, ou às vezes um discurso, um vocal tocando só ele sozinho, porque é um tempo mais de respiro. Na música pop, rock e outras músicas que têm outros instrumentos, isso pode ser feito de diversas maneiras. Você pode ou secar instrumentos, ou senão você pode só realmente fazer uma sessão totalmente diferente do resto da música. E aí, dependendo do tamanho dele, tem gente que se refere também como ponte, né? Que você tá saindo de um verso, você faz uma ponte, aí você vai pro seu refrão. Mas isso é só terminologia, dependendo do estilo da música também, eles se conversam, assim. Não necessariamente são a mesma coisa, mas em muitos casos eles também passam a ser a mesma coisa. No meu caso aqui em música eletrônica, como eu falei, a gente seca a música. Se você perceber aqui, ó, depois que a gente entrou porrada, aqui eu tenho a maioria dos elementos da música já estão tocando aqui, né? Nisso você pode ver que aqui, ó, já esse segundo hi-hat aqui eu já tirei. Os acordes também aqui eu tô tirando, eu só tô deixando o pad. Dá um ligue como dar uma secada quando a gente acaba saindo desse drop pra, né, começar a ir pro break. Tá vendo que dá uma acalmada, abaixa a energia? Nisso aqui, eu tive a escolha que eu não queria baixar a energia de uma vez. Tem música que você pode só dar um corte abruptuzão de energia, que faz bem, assim, tipo, dependendo do estilo e da sua proposta de, né, como você tá contando a tua história aqui. A minha questão é que eu queria baixar aos poucos, porque o jeito que eu tô visualizando essa pista seria uma pista mais tranquila, tipo uma parada mais começo de balada. Então eu não quero cair energia de uma vez, porque normalmente o começo de balada também ele já é mais fraco. Aqui na frente você vai ver que tem isso aqui, ó. Isso aqui é um efeito sonorozinho que eu fiz. Inverti um barulho de hidezinho, que é um prato de bateria. É um prato que fica mais pra cá, tá atrás de mim aqui. Eu usei isso pra mostrar pro ouvido que tá secando a energia, que tá secando os elementos. Então, quando desaparecer isso tudo aqui, não desaparece abrupto.
Você viu? Caiu a energia toda e eu já tô entrando com alguma melodia, porque essa melodia, do jeito que eu desenhei ela, do jeito que também ela tá, né, com os efeitos e tudo mais, ela dá uma questão meio, parece que você tá flutuando na galáxia, assim, que era meio que eu queria nesse break. Junto disso, você pode ver aqui que eu já vou começar a entrar, que eu não quis deixar esse break muito grande. Já tô entrando aqui com baixo, pra voltar um groove. Porque qual que é o problema do break? O break ele é um lugar que fica muito parado. Então você tem que tomar muito cuidado dele só não matar a sua música. Se você ficar com ele parado por muito tempo, o pessoal quando tá escutando e quer dançar, sabe, ainda mais se for uma música mais dançante, acaba se perdendo ali e fica, nossa, tá muito galáxia, muita coisa, nossa, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Se introduzindo algum groove ali, alguma paradinha pra você só, tipo, ir curtindo assim, já ajuda nisso pra prender o ouvinte. Se liga como vai vir o groove do baixo e já fica um pouco mais dançante já esse break. Não só tô entrando com esse groove, que você até pode ter percebido que eu tô meio que dando uma dançadinha, porque ele gera isso e ele também tá, o jeito que tá groovando o baixo, ele tá indo pra frente. Então assim, eu desenhei um groove que vai pra frente, que joga a música pra frente, então você já tá meio que se preparando, parece que ele tá dando uma tensãozinha que você quer que dropa. Nisso eu já entro um loopzinho e um pouquinho de percussão, pra ficar mais pra frente ainda e gerar um pouco mais tensão. Gerar tensão na sua música você pode fazer de diversas maneiras. Você pode usar a teoria musical e colocar acordes mais tensos e depois liberar essa tensão. Você pode fazer o que a música eletrônica faz de criando repetições assim de ritmos até ir pro drop. Você pode também, assim, mano, colocar algum instrumento em destaque, como por exemplo um solo de guitarra ali do rock. Começa a vir o solozão, pá, 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 e aí cai ali no refrão de novo, e todo mundo canta, e sabe, Rock in Rio. Por ser uma música mais tranquila, eu não quis colocar muita tensão, assim, pra fazer aquele, sabe, David Guetta. Então eu optei isso, só que eu tô utilizando desse hi-hat aqui, que me dá muita repetição e gera tensão. Para depois eu vir aqui com a energia e aumentar a energia abruptamente, que eu já tô entrando com toda a minha percussão aqui, tá tipo, já com a energia lá no alto. Pegou? E aí assim, eu tomei a decisão também de não entrar com o refrão inteiro. O refrão inteiro ele tá aqui, ó, na realidade, onde tá entrando a minha segunda melodia. Porque eu quis crescer ainda mais. Como também eu quis crescer ainda mais, eu sequei o quê? Eu tirei 4 kicks. Pra tirar o peso do kick batendo e virar uma viradinha. Porque aqui, no meu hook, vai dar uma viradinha pra ele repetir a melodia. Tá vendo como entrega? Ele faz a viradinha junto, ele seca ali o elemento que tá forte, que é o kick. E aí ele faz a viradinha dentro da melodia pra entregar ali e começar a crescer. Depois vem a parte que é a mais fácil do arranjo, que é você começar a secar pra ir pro alt, né? Pro alto. Só que ao mesmo tempo você tem que tomar um pouco cuidado, porque assim, se você ir pro alt, você tem que entender que você tá chegando no viveram felizes para sempre. Então você não pode só terminar abruptamente a sua energia. Você tem que ir tirando aos poucos. Na música eletrônica, como eu falei, a gente faz o sanduíche. É legal você ir tirando elementos bem aos poucos, porque você também libera pro DJ começar a mixar a próxima música. Se você for ver, ó, se liga. Tá saindo elemento daqui pra cá. Agora daqui pra cá, eu adicionei aqui ó, esse glass. Só que eu tirei o hook. Isso dá uma secada ainda mais. Porque o elemento principal da minha track é esse 3O3 aqui. Ele mantém ainda a energia aqui, só que ele já tira a melodia principal e pega aquela melodia secundária e traz pra cá. Nisso, faz com que o ouvinte comece a tipo, beleza, tá indo pro alt e também não deixa repetitivo. Porque eu também já era a terceira repetição disso daí. Eu vou literalmente pro meu alt de verdade e aí faço de novo o uso do meu efeito sonoro aqui, que é o meu reverse ride aqui.
Então assim, aqui eu sei que se o DJ quiser, ele corta o grave, ele corta esse baixo e esse kick ao mesmo tempo. Se ele quiser cortar os médios, ele corta esse pad. E aí ele fica, se ele quiser cortar os highs, ele corta aqui esses belzinhos aqui. Então ele tem total liberdade durante quantos são aqui, ó, durante 8 compassos para fazer a mixagem dele. Então, fazendo um resumo, a gente entendeu que assim, os elementos da sua música eles têm que se conversar, eles não podem se embolar. A sua estrutura de arranjo, ela tem que sempre obedecer a história que você quer contar, como que você quer crescer essa música, para onde que você vai ou não. E o seu refrão, o seu drop, ele é o clímax da sua música, ele é assim, o personagem principal. Então você tem que saber como sair dele e como chegar nele. Eu sei que pra muita gente que tá começando a produzir isso parece um bicho de 7 cabeças, mas cara, eu vou te dizer que não é. Se você quer saber mais sobre arranjo e mais como construir, quer uma ajuda nisso, me chama lá no Instagram, que eu tenho na minha mentoria, eu faço consultas online com o pessoal e só pra resolver esses problemas, pra eu resolver, ver a sua música e falar, ó, cara, eu acho que coloca essa ideia pra cá, coloca isso aqui, e você ter um feedback ali construtivo pra onde você tem que ir. Principalmente se você estiver travado ou se você estiver com muita dificuldade de mixagem. Eu sei que muita gente também tá se embolando em mixagem e depois que também termina a música não sabe masterizar. Então você já confere esses 2 vídeos que estão na tela aqui para você aprender finalmente a usar um equalizador e realmente masterizar a sua música. Meu nome é PJ Sessions, obrigado por ter ficado até o final. Dá like, se inscreve aqui no canal e voltamos ali provavelmente próximo ano, viu?